jornada. Voltou o sinal. Baruch Hashem, voltou o sinal. Vamos continuar aí então. Então, a partir do capítulo 9, verso 15, nós entramos na segunda parte do livro Bamidbar, livro de Números, e então aí nós temos o início da grande jornada pelo deserto em rumo à terra prometida do povo judeu, que vai então levantar o acampamento e vai seguir em frente, né? Então, tão logo partem, eles cometem uma rápida sucessão de erros que continuam nas duas parashiot. Então, na sequência aqui de Behaloterá, a partir do momento do capítulo 9, verso 15 em diante, que nós entramos na segunda fase do livro de Números, e que é o início da grande jornada pelo deserto em direção à terra prometida. Então os nossos sábios falam que o povo israelita começa a entrar numa série de rápidas sucessões de erros. E as próximas duas parashiot, as duas próximas porções que nós teremos pela frente aí, que é Shelach Lecha, que significa enviar por ti, e a outra parashá, na sequência, será a parashá de Korach. Então nós temos aqui os dois grandes erros que os sábios nos chamam a atenção, que é o Shelach Lecha, na próxima parashá, é o envio dos 12 espias à terra prometida, onde nós teremos lá com mais detalhes o retorno dos 12 espiões, os 12 espias, que eles retornam depois que eles olham, analisam, vigiam, pesquisam a terra prometida, e no retorno, né, dos 12 espiões, ou 12 emissários que foram ali ver a terra prometida, dos 12, 10 levantam blasfêmia, né, contra a terra, falam mal da terra prometida, enquanto que Josué e Caleb são os dois que defendem a terra prometida. Então esse é o primeiro grande erro que os nossos sábios dizem, que eles começam a cometer sucessivamente, um atrás do outro. E o segundo erro é exatamente de Korach, né? A rebelião de Korach, que nós teremos também na parashá, duas parashiot pela frente, né? A próxima parashá é Shelach Lecha, que é enviar por ti, que são os 12 espias, e a outra parashá é Korach, a rebelião de Korach. Então, esses resultados, aliás, essas ações rápidas, sucessivas de erros, trouxe realmente resultados trágicos nessa espiral descendente, e o decreto de Deus que determina, então, que a geração inteira pereça no deserto, e ele, então, o Eterno, ele adia a entrada do povo à terra prometida. Já que, nesse tempo, o povo israelita, quando nós vamos entrar ali na questão da próxima parashá, Shelach Lecha, então nós temos aí, já faz 2 anos que o povo está no deserto. E a partir desse momento, né, em que os 10 espias levantam, né, uma blasfêmia, falam mal da terra prometida, então aí o Eterno, ele faz um decreto que o povo vai vagar pelo deserto mais 38 anos. No final, completa então os 40 anos, ok? Então, nesse sentido aí, que a partir da próxima parashá, eles recebem o decreto divino que não vão, aquela geração não vai entrar na terra prometida. Então eles vão vagar 38 anos, porque já fazia 2 que eles estavam no deserto, ok? Baruch Hashem, José Hélio Tavares, Shalom, Shalom, Luiz Ribeiro, a Luciana Rodrigues, Shalom, Shalom, Baruch Hashem. Então, segundo os sábios, né? Então a nossa parashá, Behaloterá, começa com o mandamento de acender o candelabro do tabernáculo. Por isso que nós vemos no primeiro versículo do capítulo 8, né? Deus falou a Moshe dizendo, fala a Arão
quando acenderes as lâmpadas, né? Então Arão, ou Aharão, recebe instrução para acender as lâmpadas, até que os pavios se inflamem e ardam por si mesmos. Como veremos, é uma alegoria do nosso propósito na Terra. Acender a chama da consciência divina, até que toda a realidade criada arda por si mesma, com o entusiasmo necessário para cumprir a missão divina. Nesse sentido, o acendimento do candelabro, a menorá, sintetiza o objetivo da criação, de toda a criação: transformar o mundo em morada de Deus. Então, quando o Eterno ele instrui Moshe, e Moshe instrui Arão a acender as luzes da menorá, o candelabro de 7 braços, então o ensinamento é exatamente na hora que coloca, usando o palito ou o acendedor no pavio, então ele só vai desconectar do pavio a chama que ele está acendendo o pavio, só depois que ele percebe que aquele pavio, daquele braço da menorá, ele já pode se sustentar sozinho a sua chama. É assim que nós fazemos quando acendemos uma vela, um pavio. É assim que as mulheres fazem quando acendem as luzes de Shabat, por exemplo, né? Então coloca ali o acendedor, né, o palito, no pavio, e quando percebe que o pavio consegue sustentar sozinho a chama, então desconecta o acendedor, o palito, que tem a sua chama, que é o início para o pavio acender-se. Então, dentro desse sentido, o Sábios está dizendo, da mesma forma, nesta alegoria, a consciência divina é exatamente o que precisa ser despertado em cada pessoa. O que precisa que esse acendimento da consciência divina seja despertado em cada pessoa? São, entre aspas, né, os palitos que tem a sua chama na sua ponta. Ou seja, são os acendedores. Quem são os acendedores deste pavio? São aqueles que já estão no monoteísmo com seu fundamento judaico. Então, à medida que aqueles que já estão no fundamento judaico, no monoteísmo, é porque outrora alguém foi usado pelo Eterno para poder acender essa chama da consciência divina em você. E a partir do momento que percebeu-se que você já tomou posse da sua consciência divina, que você tomou posse do monoteísmo, a crença no único Deus, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que não é homem e nem filho do homem, aquele que é simplesmente, como ele diz pela Torá, eu sou o que sou, ou serei o que serei. Então, portanto, o En Sof, o único verdadeiro Deus e Salvador, que é o infinito, ele é realmente a nossa consciência divina. Dentro desse escopo, os sábios querem chamar-nos a atenção que, sem exceção, todo ser humano possui em si, no mais íntimo do seu ser, a consciência divina. A consciência divina está no mais íntimo da nossa alma. Precisa alguém acender essa chama. E quando você vai participar na vida de alguém e começa a acender essa chama da consciência divina nessa pessoa, você vai continuar com esta chama que você tem ligada, conectada àquela pessoa, até você perceber que a chama da consciência divina já a despertou e ela abraçou, de fato,
a fé monoteísta com fundamento judaico. Então agora, você não precisa ficar preocupado em acender essa chama da consciência divina na pessoa, porque ela será outro instrumento da parte de Deus para poder acender esta mesma chama em outra ou em outras pessoas. Então, nesse sentido, né, para que nós venhamos cumprir a nossa missão suprema, e a nossa missão suprema, através da consciência divina, é exatamente o quê? Transformar o mundo em morada de Deus. Você que está acompanhando desde Bereshit até aqui, você já observou que constantemente os sábios sempre estão trazendo a questão da consciência divina e o propósito da criação, ou seja, a nossa missão suprema, transformar o mundo em morada de Deus. Então a consciência divina e a missão de transformar o mundo em morada de Deus são esses dois focos que nós não podemos perder. E temos que manter esse foco. E temos que seguir em frente nesse foco. Nós não podemos, a semelhança do povo judeu no deserto, nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Deus disse, creiamos, venhamos confiar e venhamos executar. Quando o povo judeu disse no Monte Sinai, lá em Shavuot, a outorga da Torá, eles disseram, faremos, que significa obedeceremos, e em seguida eles disseram, e ouviremos. Esse ouvir significa estudar. Então, para despertar a chama da consciência divina, você precisa falar de Deus, para que as pessoas possam despertar. Aqui nós aprendemos uma lição também, no sentido de que, se nós confiamos em Deus e nós fazemos a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Às vezes as pessoas elas ficam limitadas em dizer assim, por exemplo, abre aspas, as pessoas têm um coração duro, fecha aspas. As pessoas têm um coração duro, normalmente as pessoas dizem isso. Mas paramos e pensamos que outrora nós também tínhamos um coração duro? A nossa mente também estava cauterizada. Mas hoje nós estamos aqui por quê? Porque alguém foi usada por Deus como instrumento para acender a chama da consciência divina. A consciência de que há um só Deus e um só Salvador. Então, dentro desse aspecto, a nossa preocupação é procurar acender a chama da consciência divina nas pessoas. Baruch Hashem. Vera Mâncio, daqui de Bauru, Shalom, Shalom. Amalu, de Brasília, Shalom, Shalom. Ok? Então, não esqueçamos desses detalhes. Outras coisas que os nossos sábios falam na introdução da nossa 36ª Parashá, Behaloterá, que significa acender, mas no sentido exato da palavra, mas que também, Behaloterá, também significa ao colocar o quê? A chama no pavio do candelabro, da menorá. Ou também quando levantares, ou seja, como a menorá estava numa posição mais elevada ali no altar, então o sacerdote responsável para o acendimento, primeiramente o Kohen Gadol, Arão, né, que ele estava incumbido deste acendimento, então Arão, ele subiu os degraus para poder acender a chama, devido à altura que se encontrava os pavios, certo? Então, quando levantares, ou também quando subir, certo? Então, dentro desse sentido da palavra Behaloterá, nós temos a questão de subir, quando levantar, ao colocar e acender.
certo? Então, por isso, nós temos na paraxá anterior, nasso, o significado levante. Então, nós precisamos levantar. Não podemos ficar sentado à beira da sarjeta ou à beira da estrada. Nós temos que levantar, temos uma jornada pela frente. Nós não temos tempo para a preguiça, nós temos que ir em frente. Então, levante. Então, aqui agora, a Parashá Behaloterá, ela vem confirmar, quando levantares, quando subires, ao colocar, ao acender a luz ou a chama do pavio, quando perceberes que o pavio já pode sustentar a sua própria chama, então você recolhe o acendedor. E aquela chama, aquele pavio, ele mantém por si mesmo a sua chama. Então a nossa missão, a missão de cada um de nós, é levarmos as pessoas à consciência divina, despertar essa chama da consciência divina. Diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, nós vimos aqui na nossa gota de sabedoria de hoje, onde o nosso Rebbe disse, quando você se propõe para fazer algo bom, pode ser que não saia do jeito que você planejou, não saia do jeito que você pensou, do jeito que você idealizou. Pode sair totalmente diferente, contrário daquilo que você pensou e idealizou. Aí fica aquela questão, eu fiz ou não fiz algo bom? Porque não foi do jeito que eu quis, não foi do jeito que eu pensei. Não saiu da forma que eu imaginei. Mas o Rebbe Menachem Mendel, ele diz, se você teve a verdadeira intenção, sincera, de fazer algo bom, o resultado é bom, mesmo que não te agrade, mesmo que não foi do jeito que você pensou, mas o resultado é bom. Essa é a questão. Se você realmente tem a intenção verdadeira de fazer com o seu próximo, seja o teu parente próximo, seja a pessoa mais querida próxima a você, que ainda não está na mesma posição da sua fé monoteísta com fundamento judaico, seja um amigo, um conhecido, seja quem for. Se você realmente tem a intenção verdadeira de despertar nela a consciência divina do único e o verdadeiro Deus, faça. Mesmo que não saia do jeito que você planejou, mesmo que as coisas aconteçam de uma forma que você imaginava que aconteceria e não aconteceu do seu jeito. Mas se a sua intenção é boa, fique certo de uma coisa, o resultado será bom. O importante é isso, que o resultado seja bom. Às vezes não agradou. Eu queria que saísse assim, mas não saiu assim, então o que eu vou fazer? Mas o resultado foi bom? Despertou a consciência divina? Amém, Baruch Hashem. Vamos seguir em frente. Isso que é mais importante, ok? Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Shalom, shalom, Simone. Continuando aqui. Então, como é possível que trechos tão divergentes sejam incluídos na mesma paraxá? A questão se torna especialmente pertinente quando consideramos que o nome da paraxá Behaloterá, tomado do mandamento de acender o candelabro, significa também quando levantares, referindo-se à ordem de fazer a chama subir por si mesma, como a imagem de elevar a consciência divina do mundo até que, repleto dela, ele arda por si mesmo, se concilia com o declínio moral que se desenrola à medida que a narrativa avança. Ou seja, nós estamos aí divulgando o monoteísmo com fundamento judaico. As coisas normalmente não saem rapidamente do jeito que nós gostaríamos que saísse ou que acontecesse. Mas o que os sábios dizem aqui é que nós precisamos continuar subindo.
elevando, acendendo a consciência divina, até que ela possa arder por si mesma. Referente ao mundo em si, né, os nossos sábios dizem que nós precisamos continuar até que o mundo, agora aqui já não está falando de pessoas, mas está falando no sentido, não está falando das pessoas, está falando agora no sentido do mundo inteiro. Dentro do mundo inteiro está essa que é a questão de tanto a questão das pessoas, do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, todas as coisas, elas realmente sendo restabelecida a sua origem, a criação. Ou seja, tudo exalando conhecimento de Deus, consciência divina. Tudo, sem exceção. Sem exceção. Quando nós falamos Deus é tudo, tudo é Deus, você já parou para pensar que a pedra do reino mineral, a pedra é Deus, Deus é pedra. Ou seja, qual é o significado de Deus é tudo, tudo é Deus? É que em todas as coisas, do mundo visível e do mundo invisível, tem a centelha divina. Então, muitas vezes, nós falamos Deus é tudo, mas nós não paramos para pensar. Deus é tudo. O copo é Deus. Deus é copo. A água é Deus. Deus é água. O que significa? Que Deus é o copo em si? Não. Deus não tem forma. Mas o que originou o copo, a sua matéria-prima, ela tem a centelha divina. E o copo passou a ter a centelha divina. A água, ela tem a centelha divina. Então a presença de Deus, é isso que nós temos que focar. A presença de Deus, ela está em todo o lugar. Por isso que nós falamos, Deus é tudo, tudo é Deus. Indo um pouco mais profundo, porque tudo é Deus, Deus é tudo. Porque na criação, Deus disse. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando Deus exalou a palavra, por exemplo, haja luz, a sua centelha divina fez-se presente na luz. Quando ele disse, haja porção seca e uma porção onde as águas estejam recolhidas, a porção seca passou a ter a centelha divina. As águas recolhidas no seu devido lugar passou a ter a centelha divina. Quando ele traz a criação dos animais no reino animal, todo animal passou a ter uma centelha divina. Quando vem no reino mineral, toda a matéria do reino mineral passou a ter uma centelha divina. Quando vem para a questão vegetal, né? Flores, árvores frutíferas, folhagens, gramas e etc. e tal, tudo passou a ter uma centelha divina. E quando realmente Deus formou o ser humano, o homem à sua imagem e semelhança, e ele soprou naquele boneco,
de terra e ele passou a ser alma vivente, essa centelha divina se tornou mais forte e mais presente no ser humano. Então, amados, quando nós estamos aí falando Deus é tudo, tudo é Deus, nós temos que entender essa realidade. Nós temos que entender essa realidade. Tudo é Deus. Deus é tudo. Dentro dessa realidade, o que os sábios nos chamam a atenção é que a única realidade existente, absoluta, é Deus. Fora dele, não há realidade absoluta. Então, se você existe, é porque Deus existe. É porque você está presente na realidade de Deus. Senão você não existiria. Simplesmente assim. Então, Berraloterra, quando levantares, quando subires, quando colocar e acender as luzes da menorá, os seus pavios, as suas chamas, vem trazer para nós essa realidade. Somente quando o pavio pode permanecer por si mesmo aceso, que é desconectado o acendedor do pavio. A consciência divina é o que nós precisamos estar cada vez mais voltados para despertar nas pessoas esta chama da consciência divina. Seguindo, podemos então começar a entender, lembrando que a nossa missão divina de fazer do mundo a morada de Deus se aplica a todos os aspectos da realidade. De fato, a única maneira de cumpri-la é transformar todos os aspectos da vida em facetas e elementos de nossa relação com Deus. Não basta nos sentirmos próximo a Deus, ou ensinar os outros a se sentirem próximos de Deus. Quando nós ou eles estamos claramente envolvidos em atividades sagradas, estudando a Torá, por exemplo, e executando, obedecendo os seus mandamentos, a consciência divina deve também permear nossas ocupações mundanas. Ou seja, não basta nos sentirmos próximos de Deus. Não basta você despertar essa chama da consciência divina nas pessoas. Não basta você estar envolvido com as coisas sagradas, o estudo da Torá, a Techuvá, a Tefilá, a Tzedaká, as 7 leis universais. Não basta você estar nisto, envolvido nessas coisas sagradas. Mas aqui os sábios dizem que a consciência divina, ela também precisa permear nossas ocupações mundanas, a nossa vida secular, a nossa vida do dia a dia. Então, voltando a falar, não adianta você ter a consciência divina e estar envolvido com as coisas sagradas de Hashem, e você tem uma missão de despertar nas pessoas a chama da consciência divina. Não adianta você saber de todas estas coisas, mas você simplesmente chega a colocar um ponto quase que final ao dizer: as pessoas têm um coração duro, as pessoas não querem ouvir, a minha cidade é muito idólatra. Você saiu do foco, você perdeu a sintonia. E quando você perde a sintonia, vai acontecer o que nós vamos ver nas próximas 2 parashiot, os resultados trágicos do desviar do foco, do alvo. E aí você fica preso em si mesmo, você fica preso no seu eu, e você tem até vergonha de poder
falar do seu Deus. Então a consciência divina, ela precisa permear todas as nossas ocupações mundanas. Essas ocupações mundanas estão relacionadas com a nossa vida secular. A nossa preocupação do dia a dia, o nosso ir ao trabalho, ir à escola, a ocupação que você tem da sua vida secular, que é a vida mundana. Então, na sua vida secular, você precisa fazer com que a sua consciência divina esteja em chama, ela esteja ardendo. Ah, mas a minha cidade é muito idólatra, as pessoas são duras de coração, aonde eu estou, aonde eu vou, aonde eu trabalho, na escola, e parará, parará, e parará. E um monte de desculpas, e um monte de obstáculos você acaba colocando diante de si mesmo. Aqui, os sábios nos chamam a atenção de uma coisa muito simples. A consciência divina deve também permear nossas ocupações mundanas. Aqui, os sábios não estão dizendo que é para você falar com alguém. Aqui, os sábios não estão dizendo que você precisa tocar o trombone. Nesse caso aqui, os sábios não estão dizendo que você precisa chamar a banda para que as pessoas possam ver você passar. O que os sábios querem mostrar para nós aqui, amados, é que mesmo que você, no momento, porque há momento para falar e há momento para não falar. Não é todo momento que se deve falar. Porque se você fala toda hora, a qualquer hora, você torna-se uma pessoa chata. Lá vem aquele tagarela. Já ouviu essa expressão, não ouviu? Lá vem o tagarela. E ó, as pessoas fogem de você. Então há momento certo para falar, momento certo para não falar. Mas todos os momentos são momentos de você viver com ações, com exemplos da consciência divina, que há um só Deus e um só Salvador. As pessoas, primeiramente, elas precisam ver na sua vida, sem você falar, elas precisam ver na sua vida Deus. Sem você falar, as pessoas precisam ver que os seus atos, que as suas ações, e no momento adequado as suas poucas palavras, tudo tem presença divina. No linguajar do pescador, é a isca que você joga para as pessoas. A sua conduta. É a isca. Porque alguém chega para você e diz assim, fulano ou fulana, por que você age dessa forma? Alguns exemplos. Nós sentamos aqui no nosso trabalho, é o exemplo, né? Pode ser em qualquer lugar. Nós nos reunimos aqui com o nosso grupo aqui e nós contamos piada, falamos da vida dos outros e você não se une com a gente para falar dos outros e nem para contar piadas. Aí você vai dar a resposta adequada. Por que você... Veja bem, lá no local do trabalho lá, eu vi lá que caiu lá um objeto lá sobre o teu pé lá, eu sei que doeu pra caramba. Se eu tivesse no teu lugar, eu tinha xingado tudo quanto é nome. E você não. Você fez aquela cara de dor e aí eu escutei você falando um amém. Você falou uma palavra estranha aí que eu não entendi que palavra é essa que você falou. Que palavra foi que você falou ali? Aí você, por exemplo, né, diz para ela, eu falei amém, que significa que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então eu confio que Deus é o rei que é fiel na sua palavra. E logo em seguida eu falei Baruch Hashem, que significa bendito seja Deus. Caiu na rede é peixe, gente.
Mordeu a isca? É peixe. Então, é isso que os sábios vêm dizer, que nós precisamos fazer com que em todas as nossas ações mundanas, ocupações mundanas, que é a nossa vida secular, nós precisamos exalar a consciência divina, a presença de Deus. Então, antes de você falar de Deus para alguém, as pessoas primeiro precisam ver Deus na tua vida. Simplesmente isso. Você já ouviu aquela expressão? Ó, se Deus for do jeito que essa pessoa é, misericórdia, eu não quero saber desse Deus, não. Você já ouviu essa expressão, não ouviu? Eu já ouvi. Então, por isso, a consciência divina é algo muito sublime. E ela está à mercê de todos, sem exceção. Ela está à mercê de todos. Ok? Então, por isso, essa atitude em relação à vida pode ser adquirida com prática, né, por meio de exercícios que nos habilitam a superar a tendência natural da realidade material e ocultar a presença de Deus em nossa existência. A vida divina torna-se, então, uma segunda natureza, fundamentalmente tão natural quanto era antes a perspectiva material. Nesta ação, o que os sábios querem dizer aqui é o seguinte: normalmente nós temos como primeiro plano a nossa perspectiva natural da nossa vida secular e material. Então parece a nós que a coisa mais importante é a nossa vida dentro do nosso aspecto natural e as nossas questões seculares, a nossa ocupação mundana, a nossa vida secular. Então, normalmente, quando nós somos levados ao estudo da Torá, à consciência divina, normalmente nós achamos que essa natureza divina, essa consciência divina, essa natureza divina, seria uma segunda natureza para nós. Ou seja, primeiro, a minha natureza natural, a minha vida natural, a minha vida secular. E a consciência divina seria, de uma certa forma, uma segunda natureza. Então essa é uma perspectiva que normalmente as pessoas têm no seu andar diário, na sua vida diária. E é exatamente o contrário que nós temos que procurar fazer. Então os sábios dizem assim: contudo, o modo mais profundo de refazermos a nós mesmos, veja bem, a nós mesmos, as pessoas primeiro precisam ver Deus em nossas vidas, antes de falarmos com elas sobre a consciência divina, ou seja, falar sobre Deus com ela. Então, o modo mais profundo de refazermos a nós mesmos e os outros é revelar nossa divindade inata. A nossa divindade inata. Ou seja, dentro dessa perspectiva, a plena consciência de que a existência de Deus é a única realidade verdadeira e tudo mais é meramente dependente de sua realidade. Desvendamos nossa verdadeira natureza. Então agora nós vamos desvendar a nossa verdadeira natureza. Através de que forma? Primeiramente, nós precisamos descobrir, ter consciência de qual realidade? Que somente Deus é a verdade absoluta. Só quando nós entendemos que tudo depende da realidade de Deus. E então nós começamos a desvendar, a descobrir a nossa verdadeira natureza, que diz como parte da realidade absoluta de Deus. Então, primeira coisa que eu vou descobrir quando
behaloterra. Quando levantares, quando subires, ao colocar o acender do pavio, a chama no pavio, a consciência divina. Então aí nós começamos realmente a descobrir a nossa verdadeira natureza, que nós somos partes da realidade absoluta de Deus. Nossa consciência é consciência divina. Ou seja, nós precisamos ter absoluta certeza de que a minha consciência, ela é a consciência de Deus. Por quê? Porque eu sou dependente da realidade de Deus, porque só Ele é a realidade absoluta. Por isso, só Ele pode dizer, eu sou. Foi o que Moisés perguntou, quando foi, antes dele ir para o Egito. Eu vou chegar lá e vou dizer, quem me enviou? E Deus disse para ele, tu apenas dirás, o eu sou me enviou. Por quê? Porque todos os deuses, divindades, idolatria e companhia limitada, cada uma tinha um nome. E ali Deus revelou, o eu sou me enviou. Ou seja, somente Ele pode dizer, eu sou, e permanece. Os outros não permanecem. Por isso Ele é Ein Sof, o infinito. Então, quando realmente eu tenho consciência, isso significa conhecimento e certeza de que eu faço parte da realidade absoluta de Deus e que a minha consciência é a consciência divina, é a consciência de Deus, então eu começo a enxergar as coisas de forma diferente. Então, por isso dizem os sábios, o modo mais profundo de refazermos, de nos corrigirmos e corrigirmos os outros, é levar essa consciência divina às pessoas. Ele é, e somente Ele é, a realidade absoluta. E que a nossa consciência é a consciência divina. Por que que a nossa consciência é a consciência divina? Porque quando Deus soprou no ser humano, naquele boneco de terra, quando Ele soprou, Ele simplesmente deu de uma forma mais intensa a sua centelha divina. E passou a ser alma vivente. Esta alma vivente é aquilo que Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A nossa consciência é divina. Por isso, a nossa alma divina, a sua missão primordial é fazer com que a nossa alma animal ela seja transformada para servir a Deus. A sua força, a sua garra, a sua determinação, a sua ousadia, para estar somando com a alma divina no serviço a Deus. Então, por isso, a nossa consciência divina é a consciência de Deus. E dessa forma, então, descobrimos que a atitude de ver Deus em todo lugar, estar ciente dele em tudo que fazemos, não é uma segunda natureza, algo que suplanta nossa primeira natureza, mas efetivamente nossa natureza primordial, nosso eu genuíno, que é ainda mais inerente parte de nós do que o que pensávamos que fosse nossa primeira natureza. Ou seja, então, na realidade, nós descobrimos que em todo de ver Deus, melhor dizendo, a atitude de ver Deus em todo lugar e estar ciente dele em tudo que fazemos, não é uma natureza secundária, que nós falamos ali atrás. Nós achávamos que
a minha vida natural, a minha natureza natural, com as minhas perspectivas, seria a primeira. E a natureza divina, a consciência divina, seria algo secundário. Mas quando nós vamos mais profundamente e descobrimos que a única realidade absoluta é Deus, então aí nós realmente começamos a mudar, a nos corrigir, e nós começamos de fato a ver Deus em tudo. E nós começamos de fato a ver que Ele está presente em tudo. Por isso, Deus é tudo. Tudo é Deus. E a partir do momento que eu tenho essa consciência divina de que Deus é a única realidade absoluta e que está presente em tudo, significa que realmente Ele é a única realidade absoluta. Ele está presente em tudo que você possa ver, está presente. Porque se você falar, por acaso, Deus não está presente em tal lugar, então você está comparando o nosso Deus aos ídolos, que podem estar num determinado lugar, mas em outro lugar ele não pode estar. Porque os ídolos não têm como estar presente, nem praticamente no próprio lugar onde ele está, né? Porque os ídolos são coisas vãs. E comparar Deus com os ídolos é uma loucura que não tem tamanho. Mas a partir do momento que eu descubro que Ele é a realidade absoluta, então aí eu começo a mudar, a me refazer, a me corrigir diariamente. E isso faz com que a nossa consciência divina, que é a consciência de Deus, venha moldar a minha natureza. Então, as pessoas precisam ver Deus, primeiramente, em nossas vidas. Esse é o significado profundo de acender um pavio até que ele arda por conta própria. Devemos esforçar-nos para refinar a nós mesmos, aos outros e o mundo à nossa volta, até que a natureza divina, intrínseca em tudo e todos, se revele e, portanto, arda com consciência divina como parte de sua própria constituição. Só quando realizamos isso, transformamos este mundo de maneira verdadeira e plena na morada de Deus. Então, amados, esse daqui é o nosso caminho. Esse daqui é realmente o nosso desafio no sentido de nós estarmos coordenando a nossa vida diária. Realidade absoluta, só Deus. Por isso que nós não temos nenhuma autonomia, autoridade ou coisa semelhante para simplesmente dizermos assim: amanhã eu vou fazer isto ou aquilo. Nós não temos esse poder. Por quê? Porque só Ele é a realidade absoluta. Agora, quando eu digo, se Deus quiser e Ele permitir que amanhã eu viva e possa fazer isto, isto, isto e mais aquilo, e que através disso eu possa estar revelando a quem estiver à minha volta a consciência divina, então eu farei tal coisa. Aí muda todo o aspecto da situação. Muda todo o aspecto da realidade. Por quê? Porque só Ele é a realidade absoluta. Quando eu digo amanhã eu vou fazer isto e aquilo, eu estou me colocando como eu sou a realidade absoluta e não Deus. Então eu mudo os parâmetros das coisas. Eu estou em primeiro lugar. Então a minha natureza natural está se colocando em primeiro lugar e colocando Deus em segundo lugar, e dependendo da pessoa ele já está lá no fim da fila. Entendeu? Mas quando nós falamos
Amanhã, se Deus permitir, se for da vontade de Deus que eu faça isto, aquilo e outra coisa, então eu farei, porque Ele vai permitir, porque Ele é a realidade absoluta, eu não. Você tem certeza que vai abrir os olhos amanhã de manhã? Essa é a questão. A realidade absoluta é só Deus. Então, portanto, amados, dentro desse aspecto, né, fazendo a nossa preliminar da nossa paraxá semanal, Behaloterá, então são os nossos desafios por aí. Então, que nós possamos exercitar, que nós possamos, né, esse princípio aparentemente simples, mas ele é muito profundo e muito elevado. Nós precisamos perder a mania, o hábito de nos colocarmos em primeiro lugar e deixar Deus para o segundo lugar ou às vezes até o fim da fila. Então nós precisamos exercitar, como foi dito ali atrás pelos nossos sábios, nós precisamos nos exercitar dia a dia constantemente. Amanhã, se Deus permitir, se for da vontade dele, que eu possa despertar para viver um dia para a sua glória, para fazer, anunciar a consciência divina, não somente em mim, mas também aqueles que estiverem ao meu redor. Então, que venhamos realmente nesse exercício de fé e confiança em Hashem. Amanhã, se Deus permitir, se for da vontade dele, amanhã, que a graça de Hashem permita que eu possa fazer isso ou aquilo. E ele permitindo, haverá frutos, resultados positivos. Então, vamos nesse exercício? Baruch Hashem. Vamos para a nossa primeira aliá, vamos para a nossa primeira leitura então. Capítulo 8 do livro de Números, e vamos até o versículo 14. Capítulo 8 de Bamidbar, do verso 1 ao 14. O acendimento da menorá. Deus falou a Moshe dizendo: fale a Arão e lhe diga: quando você acender as lâmpadas da menorá, os pavios devem estar em ângulos de modo que as 7 lâmpadas lancem suas luzes em direção à lâmpada central da menorá. E Arão fez precisamente assim. Ele acendeu as lâmpadas de forma que seus pavios ficassem em direção à lâmpada do centro da menorá, como Deus ordenou a Moshe. Este é o método da construção da menorá. Ela é martelada em ouro a partir de um único pedaço de metal. Ela é um único pedaço martelado desde sua largura, base, até sua delicada flor. Ele construiu a menorá seguindo a visão que Deus mostrou a Moshe no Monte Sinai. Deus falou a Moshe dizendo, convença os levitas, dizendo a eles quão afortunados eles são por terem sido escolhidos como os serventes de Deus, dentre todos os filhos de Israel. Então você deverá purificá-los da impureza ritual proveniente do contato com o morto. Isto é o que você deve fazer para purificá-los. Borrife-os com a água purificadora das cinzas da vaca vermelha, passem uma navalha sobre seus corpos inteiros e eles lavarão suas roupas. Então eles estarão purificados. Eles então serão consagrados dessa maneira. Eles trarão um touro jovem como uma oferenda queimada para expiar pelo pecado comunal de idolatrar o bezerro de ouro, no qual os levitas não participaram, com a sua oferenda de farinha, que a acompanha, composta de farinha fina, misturada com azeite. Pegue uma segunda oferenda para expiar pelo mesmo pecado, um touro jovem como uma oferenda de pecado.
traga os levitas em frente à tenda da reunião e junte a congregação inteira dos filhos de Israel. Você trará os levitas diante de Deus, e os filhos de Israel deverão apoiar suas mãos sobre os levitas, porque os levitas são como uma oferenda de expiação para a comunidade inteira. Arão agitará os levitas da família de Quehat como uma oferenda agitada diante de Deus em benefício dos filhos de Israel, de modo que eles possam realizar o serviço de Deus, de carregar os utensílios sagrados. Os levitas apoiarão suas mãos sobre as cabeças dos touros. Então, um dos touros será oferecido como uma oferenda de pecado e outro como uma oferenda queimada para Deus, para expiar pelos levitas. Você apresentará os levitas da família de Gershon diante de Arão e seus filhos e os agitará como uma oferenda agitada diante de Deus, uma vez que eles carregarão partes do tabernáculo. Dessa forma, você separará os levitas do restante dos filhos de Israel, e os levitas tornar-se-ão meus. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, ok? Só para bater na mesma tecla, né? A oferenda para perdão de pecados não foi cordeiro, foi touro. Aqui nós estamos vendo que a oferenda para perdão de pecados foi touro. A paraxá passada nós vimos ali que foram cabritos e bodes para a oferenda como perdão de pecados, ok? Cordeiro nunca foi usado para perdão de pecados, ok? Simplesmente para estarmos atentos a essa realidade aí, que faz mais de 2000 anos que ficam batendo na tecla que existe um cordeiro que tira o pecado do mundo, e na realidade não existe. Quanto à questão da menorá, nós temos aí, primeiramente, né, vendo a menorá, no versículo 4, né, 8:4, fala no sentido de como foi construído a menorá, o candelabro de 7 braços, né? Era de uma peça única de metal, ou seja, um único lingote, né, de ouro, uma única peça de ouro, e ao ser martelada, para que fizesse a menorá, né? E diante aí, segundo os comentários dos nossos sábios, através da Mishnah, do Talmud, fala que realmente Moisés e Arão, que jeito que nós vamos fazer uma menorá aqui, martelando de uma única peça de ouro e fazer virar isso daqui a uma menorá de 7 braços, um candelabro de 7 braços, não tem como. Começaram a martelar, começaram a bater na peça de ouro lá, mas a coisa não andava, né? Então suplicaram a Deus: como que vamos fazer isso, Deus? Socorro, nos ajude, né? Então Deus, segundo os nossos sábios, eles falam que Deus então orientou Moshe a lançar, né, no fogo a menorá, e, aliás, aquela peça de ouro, né, e em seguida a peça saiu ali, a menorá de 7 braços, né? Então, dessa forma aí que é a menorá. Em seguida, nós temos aí a questão de acender os pavios, né? Os pavios, eles, o local, né, dos pavios, eles precisavam estar voltados para o centro. Então, a menorá de 7 braços, né, 3 de um lado, 3 do outro, e no centro, né, tinha um braço que fazia essa divisão entre 3 e 3 dos 2 braços, né? E esses 3 braços de cada lado precisavam estar voltados para a haste central, né? Então, nesse sentido aí que foi construída a nossa menorá, a menorá do tabernáculo no deserto, posteriormente no Beit HaMikdash. Um pouquinho mais profundo aí, segundo os nossos sábios, né, pela Mishnah, pelo Talmud, fala que quando Salomão ele construiu o grande templo em Jerusalém, ele construiu no subsolo, né, repartições secretas. Nessas repartições secretas, né, segundo os sábios,
a verdadeira menorá, ela foi lá de fato para baixo, né? Ela foi lá, ela foi escondida num desses compartimentos secretos. E dessa forma aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que a menorá que ficou no altar, né, foi uma menorá que trouxe para quando houve o rompimento lá, né, das defesas de Jerusalém através das legiões romanas, e nesse sentido aqui as legiões romanas levaram, né, para Roma a menorá que eles encontraram ali no altar. E quando tem lá em Roma o Arco do Triunfo, né, do general Tito, lá tem a imagem da menorá no campo, a menorá sendo arredondada. Nesse sentido aí, é a visão que foi postada no mural em honra ao general Tito, da menorá que eles levaram para Roma. Então essa menorá arredondada não é a original. A verdadeira, ela continua em compartimentos secretos, que até aqui, pela graça bendita de Hashem, ele simplesmente não permite com que as pessoas venham descobrir esses compartimentos secretos, e dessa forma eles venham aí então descobrir a verdadeira menorá, porque isso está reservado para os dias de Mashiach, ok? Então, nesse sentido aí, né, com a revelação do justo Mashiach, que será revelado a verdadeira menorá, ok? Trazendo para o nível espiritual, a menorá, ela representa as nossas vidas, representa a vida de cada um de nós. A chama da consciência divina, ela está presente em cada um de nós. Ela precisa ser acendida. E aqueles que já têm essa chama da consciência divina acendida, têm a missão e a responsabilidade de levar essa consciência divina às outras pessoas. Ao trazermos esta chama da consciência divina para o nosso tempo presente, nós estamos contribuindo, juntamente com os judeus, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, a trazer para as nações a consciência divina, a consciência de Deus. E isso significa que haverá mais luz, menos escuridão. Haverá mais coisas positivas do que negativas. Haverá mais prática do bem do que do mal. E isso abrevia a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Por isso que nosso comprometimento, né, seja cada vez mais de trazer a consciência divina, a luz da presença divina em nós e através das nossas vidas. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos fazer com que realmente as pessoas possam ver em nós, através dos nossos atos, através das nossas ações, nossas palavras, tudo o que nós fizermos, que seja sempre trazendo a consciência divina. Não nos esquecendo que a única realidade absoluta é Deus. E nós precisamos estar conectados nele para que nós possamos continuar existindo. Boa reflexão. Busque conhecimento. Por isso, seja forte, seja luz. Este é um caminho para os corajosos. Portanto, seja corajoso. Até amanhã com a nossa segunda aliada. Shalom, shalom.